Então, esta areia, quando você pega na mão assim e faz um movimento onde os grãozinhos se raspam um no outro, se atritam, ela dá um som. E aí a gente chamava de, é um som de cuíca, é uma areia que canta. Uma mina de água cristalina em uma propriedade rural inspirou a família Farsoni a criar um verdadeiro oásis, o Hotel Fazenda Areia que Canta. Tudo começou na década de 1990 com um pequeno restaurante. Aos poucos, mas com determinação, o grupo foi investindo em conhecimento, capacitação e com os pés no chão, o negócio foi crescendo. Atualmente, o empreendimento conta com mais de 100 colaboradores e recebe milhares de hóspedes por ano. Um negócio familiar que é referência em turismo rural na região de Brotas, interior paulista, é o destaque do programa de hoje. Vamos conhecer? Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender no Campo. Bom, no programa de hoje, nós vamos conhecer o Hotel Fazenda Areia que Canta. Nome curioso, né? Mas é marcante para os criadores do negócio, a família Farsoni. Bom, quem participa com a gente é a Graziele Vilela, ela é consultora de turismo. Vamos conhecer o Hotel Fazenda Areia que Canta. Ele é fruto de muita dedicação da família Farsoni. Durante décadas isso. O empreendimento surge pequeno, em Brotas, no interior de São Paulo, e aos poucos foi crescendo até se transformar numa referência no turismo rural. E essa é a história que você acompanha agora aqui comigo. Heloísa Farsoni. Eu tenho 57 anos e eu sou sócia proprietária aqui, sou uma das diretoras. Escolhemos, entendemos que o empreender com o turismo rural seria uma grande oportunidade para a nossa propriedade, para a nossa família e até para as futuras gerações. A gente percebeu isso num movimento que estava acontecendo na nossa cidade, em Brotas, que estava por volta de 1993, 94, despertando para essa questão do turismo. E aí, como a gente tinha aqui recursos naturais na nossa propriedade, a gente entendeu que seria uma grande oportunidade mesmo juntar esses recursos naturais com as condições que a gente pudesse investir e transformar isso num atrativo turístico. Por conta disso e que a gente imaginou e aproveitou o momento e as condições para empreender aqui na nossa fazenda, no caso, né? Que ela só estava como uma propriedade rural. E aí a gente entendeu que podia ir transformando aos poucos isso, com os recursos que a gente tinha na época, né? Num atrativo que pudesse receber pessoas e daqui virar mesmo um negócio. O foco de todo esse desenvolvimento de Brotas, que era uma cidade essencialmente agrícola, né? É a questão do ecoturismo, por reunir mesmo os atrativos turísticos, né? Por reunir cachoeiras, por ter todo um movimento em defesa do Rio Jacaré, que é o rio que corta a cidade. Então, nosso estudo, vamos dizer, ele fez parte de toda essa movimentação que estava acontecendo. No Brasil, né, por conta do Rio Eco 92, e depois que veio se desenvolvendo isso na defesa dos recursos naturais. Então, a gente foi surfando, vamos dizer assim, né, nesta onda, né? E aqui dentro da nossa propriedade, que tem uma nascente, que ela seria também um potencial de ecoturismo, como as mais de 35 cachoeiras catalogadas na cidade, então nós estamos entendendo que esse podia ser um nicho de mercado bacana. Na época, assim que a gente começou a observar de outros lugares, a gente observou a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que estava se desenvolvendo com isso, né? Então, outros lugares... O Brasil é um potencial gigante nessa questão, né, do turismo, dos recursos naturais. E aí foi nesse momento que a gente entendeu que podia ser um bom caminho. As maiores dificuldades no início do negócio foi mesmo assim, a gente encontrar toda a mão de obra, nós mesmos, né, nos posicionarmos como um outro tipo de negócio. Como eu te disse, a gente vinha de uma tradição essencialmente rural, agropecuária, tirava leite, tira ainda, né, enfim.
tudo que a gente tem como uma propriedade rural. E transformar essa questão da propriedade rural para um negócio de hospitalidade, que nós iniciamos com isso, né, de restaurante. Então esse não era o nosso negócio. E nem tínhamos toda a estrutura dessa na cidade. Então foi esta dificuldade da gente ir transformando, saindo de um modelo de negócio para um outro que incluía receber pessoas, né? Trabalhar com serviço. Então é exatamente essa mudança. E esse é o nosso trabalho, na verdade. Bom, primeiro não foi assim, né, do dia para a noite. A gente começou lá em 94, a gente abriu a propriedade primeiramente e oferecemos o que a gente tinha de melhor. No caso, os nossos quitutes, as nossas comidas. Então foi nessa hora que a gente abriu, e a nossa nascente. Então a gente abriu para as pessoas conhecerem a nascente, para elas tomarem um café da fazenda. Depois, com o tempo, a gente foi analisando a demanda, que as pessoas que tomavam café, elas gostariam também de almoçar, né? E a gente começou a fazer mais coisas nesse café, que não era só café, que incluía pratos salgados e tudo mais. E aí, deste café, que era só o café, a gente foi transformando, viramos o almoço. E aí, seguindo essa demanda também, a gente vendia também os produtos aqui da fazenda. Seguindo no caminhar dessa demanda, aí veio, olha, porque vocês não têm um lugar aqui para a gente se hospedar, para dormir. E aí fomos seguindo. Aí isso já era o ano de 2000. A gente foi, né, lá para fazer os primeiros apartamentos. Então foi analisando o movimento do mercado, o movimento da cidade, a demanda de quem ia trazendo genuinamente essa demanda para nós, que eram as pessoas que vinham aqui. E aí a questão da gente se aperfeiçoando e achando a maneira de trabalhar, nós fomos fazendo tudo que existia de formação, sabe? E aí a gente mesmo foi transformando todo o nosso pessoal, que era pessoal de campo, que a gente trabalhava com bem menos gente, né? E depois precisou de mais pessoas para ir trabalhando nessa área de serviços. A gente foi mudando assim a forma como essas pessoas que já trabalhavam conosco, que continuaram, para ir saindo um pouco desse rural e entrando nessa questão dos serviços. Então, observando o que estava acontecendo, como se fazia, tendo a parte técnica, né, de como se faz também num restaurante e tudo mais, né? E aí foi usando tudo que existia de recurso governamental, de ensinamentos da época, né, os cursos que a Secretaria de Ação Social fazia, que o Departamento de Turismo de Brotas fazia, a gente fazia todos, a gente mandava o nosso pessoal em todos, nós fazíamos todos, e assim a gente foi transformando e criando essa equipe, né? Então, criando daqui mesmo, né? Criando das pessoas da cidade, dos moradores daqui. E foi dessa forma. E depois veio vindo, daí a gente foi aumentando esse restaurante, ampliando, e depois foi caminhando, e daí fizemos os apartamentos, os primeiros 12 apartamentos no ano de 2000, inauguramos num carnaval, depois veio vindo, aí a gente fez uma sala para reuniões, para eventos, um salão de jogos, fizemos primeiros apartamentos e uma piscina, que também já precisava ter, né? Então foi assim, foi caminhando nessa toada, até depois a gente mudar o local do restaurante, voltar a nossa antiga casa para virar a recepção, que ela já ficava logo na entrada, né? E assim foi, é o que está hoje. Então, esse nome é devido à nascente, vocês vão ver depois a nascente, que é o nosso grande atrativo, né? É a joia, vamos dizer assim, que a gente tem aqui, né? Essa nascente, ela tem uma formação geológica de mais de 200 milhões de anos, e a areia que tem ali, que nasce, a água nasce, né, numa ressurgência de uma areia. Essa areia foi transformando, ela é 100% quartzo,
E ela foi com esse retrabalho da água que constantemente nasce naquele espaço, ela fica no meio de uma mata fechada, é um lugar muito especial, muito bonito. Esses grãozinhos de areia, eles se arredondaram com o passar de anos, né? De muitos anos. Então esta areia, quando você pega na mão assim e faz um movimento onde os grãozinhos se raspam um no outro, se atritam, ela dá um som. E aí a gente chamava de, é um som de cuíca, é uma areia que canta, tananã. E daí disso nós, vamos dizer, né, achamos esse nome, encontramos esse nome, e esse nome faz todo sentido. E esse nome é um nome bonito, né? É um nome sonoro, é um nome que as pessoas gostam, então virou Areia que Canta. Aí tudo é Areia que Canta, o hotel é Areia que Canta, o restaurante é Areia que Canta. A sala de eventos é Areia que Canta, por conta do principal atrativo e do que fez a gente criar esse negócio, que foi essa nascente. A principal diferença do nosso empreendimento com os concorrentes, eu acredito que é que nós reunimos aqui no mesmo espaço todas as coisas que a pessoa que está procurando sair, se divertir, descansar, ela encontra. Então ela encontra aqui um local ótimo para ela descansar, um local ótimo para ela comer, os atrativos, a natureza exuberante, né, que está aqui muito antes de nós, o atendimento, toda a parte de recreação, monitoria. Então ela encontra num único espaço tudo que ela precisa, tudo que ela está buscando quando ela procura um hotel fazenda. E aí quando ela procura também uma experiência de um hotel de natureza, uma experiência autêntica, rural. Então é isso que a gente reúne. E reúne porque de fato a gente tem todas essas coisas aqui, tem todo esse atendimento qualificado, cordial, acolhedor. Então eu acho que essa é o grande diferencial nosso. Planos para o futuro do negócio, a gente continuar firme aqui nos nossos propósitos, né? Seguindo esses valores nossos todos, que para isso já demanda bastante empenho, bastante trabalho. E fazer essa expansão aí que eu tinha comentado sobre os nossos produtos, ativar mais esses pontos de venda que a gente tem aqui dentro, que a gente entende que isso é um outro ponto importante, que a gente vai conseguir ter mais... aumentar, né, o consumo das pessoas, a satisfação das pessoas, o próprio gasto das pessoas aqui dentro do hotel. Então é implementar cada vez mais possibilidades aqui dentro de completar a experiência da pessoa. Muito legal, né? A história do Hotel Fazenda, Areia que Canta. Pois olha, no próximo bloco, nós vamos então analisar este modelo de negócios da família Farsoni com a consultora de turismo, a Graziele Vilela. Fique aqui com a gente, nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Empreender no Campo. E olha, no bloco anterior do programa, você acompanhou a história do Hotel Fazenda Areia que Canta, criado pela família Farsoni em Brotas, no interior de São Paulo. O negócio surgiu na década de 1990 e cresceu no decorrer dos anos de forma gradual, aos poucos, mas consistente. Hoje é referência em turismo rural lá na região. E aí, para analisar o empreendimento, nós convidamos a Graziele Vilela, consultora de turismo. Graziele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom, prazer nosso, muito obrigado também pela sua gentileza de conversar com a gente. E interessante essa história, né, Graziele? Eles já tinham um histórico de agricultura familiar, de agricultura, aliás, trabalhavam já no campo, né? Mas conseguiram vislumbrar um negócio novo. É bastante comum isso, né? E tem sido cada vez mais, e justamente para o turismo rural,
Como é que tem sido essa crescente de propriedades rurais virarem empreendimentos rurais? Sim, tem sido muito comum e eu atribuo isso muito ao nosso repensar pós-pandemia. A pandemia ela trouxe uma série de desafios, mas também proporcionou uma reflexão sobre os hábitos da nossa vida, né? A correria, que tipo até de viagem que a gente faz. Então a gente vê uma tendência que já está se consolidando, uma busca por um contato maior com a natureza. E o ambiente rural é propício para isso, até mesmo por um resgate das nossas tradições, com os nossos antepassados. Estar nesse ambiente rural é uma conjunção de coisas boas, traz memórias afetivas e traz também a possibilidade das crianças muitas vezes terem contato com algo que elas não têm no seu dia a dia, com os animais, com as plantações. Então é uma ótima oportunidade para produtores rurais. A gente vê o turismo rural no Brasil como um grande potencial e a demanda está crescendo, está muito aquecida. E exemplo desse hotel pelo Brasil, nós temos várias riquezas naturais. É muito bom a gente ver quando uma família empreende no turismo, mesmo sem experiência, mas o negócio dá certo. É foco de muito trabalho também, né? Muita gestão por trás disso aí. Pois é, que bom que a gente tem demanda, né? E ela é crescente, como você diz. Agora, tem o potencial do campo, sim, mas para quem quer começar, Graziele, que orientação você diria, que pontos tem que tomar como atenção para que dê certo o negócio, né? É lógico, tem muita gente da cidade que vive turismo rural, frequenta, mas tem que ter muito profissionalismo, né, Graziele? Como é que é nesse sentido? Para o outro lado da demanda, o lado da oferta, a gente também tem acompanhado essa demanda? Sim, a gente vê uma necessidade de capacitação, porque muitas vezes os produtores eles iniciam como essa família do exemplo que a gente viu, sem muita experiência com turismo. E os turistas estão cada vez mais exigentes, né? Buscando profissionalismo. Então eles querem conforto, eles querem bem-estar, mas eles também querem responsabilidade, eles querem um atendimento ético, querem transparência, querem pagar um preço justo. Então a qualificação desses empreendedores vai auxiliar muito nesse trato com o turista, saber receber públicos diferentes, variados, famílias diversas. Então o empreendedor eles tem que estar preparado para fazer essa gestão financeira do seu negócio, mas também como lidar com esse público que ele vai receber. Quando a gente viaja, a gente procura um sonho, o despertar de um imaginário que foi feito. Então a expectativa é muito alta e quem recebe o turista está lidando com isso, com um sonho, com um imaginário. Às vezes uma família junta dinheiro durante meses para estar ali naquele local. Então é um trabalho muito cuidadoso, muito sensível, tem que ter muita atenção aos detalhes, né? E é importante não perder a essência, né? Porque quem vem da cidade quer o campo como o campo é, né? Apesar de conforto, claro, se quer conforto, hoje em dia tem que ter tecnologia aliada, mas aí eu pergunto, a essência do campo acaba sendo um ativo forte para ser trabalhado também, né? Até na questão de divulgação, né, Graziele? É o diferencial, com certeza. E se pisar na terra, poder tratar dos animais, participar de um momento da colheita, o turista ele não quer só espetáculo, ele quer autenticidade. Então, se tiver integrado a rotina, né, de quem está ali por trás, prestando aquele serviço, da comunidade, ter contato com quem de fato faz aquela propriedade rural acontecer. É muito importante vivenciar nos mínimos detalhes a vida real, o que aquele campo mesmo, qual é o dia a dia dele, o que ele oferece. Então é muito bom quando o turista ele percebe isso, que tem um cuidado para recebê-lo, mas não é nada fantasioso, é a realidade mesmo daquele empreendimento que está ali se mostrando para o visitante. Graziele, o quanto é importante nesse processo, para quem está pensando em abrir, ou para quem já está lá no campo, trabalha com outras culturas, mas o quanto é importante nesse processo as parcerias em comunidades, né? A gente vê muito rota do turismo, assim como tem a rota gastronômica. Esse também é um ponto importante a se observar e é um diferencial também que se faz, né? Talvez a minha propriedade consiga oferecer hospedagem, mas a do vizinho a alimentação. Estar aberto para essas parcerias é muito importante, né? É fundamental a integração da comunidade.
A comunidade no entorno, ela pode crescer com aquele empreendimento, seja fornecendo um biscoito, um café ou algum passeio. Às vezes a minha propriedade não tem uma cachoeira, mas a do vizinho tem, então eu posso combinar com ele de mandar grupos de visitantes para conhecer essa cachoeira. E o turismo do destino só cresce quando aquela comunidade ali próxima, ela se une em prol desse objetivo, que é desenvolver o turismo. É uma prática de sustentabilidade, ter de fato vários atores locais envolvidos para receber bem o turista. É fundamental, com certeza. Do perfil de que a gente tem hoje, que trabalha com turismo rural, sem exatamente ter números, mas pelo que você vê, tem muito de propriedade rural já, que era propriedade rural e se adaptou para isso, é muito empreendimento de quem vem de fora. Qual é o nosso cenário nesse sentido? A gente tem de tudo um pouco. Tem alguns destinos que é bem característico a própria população se abrir para o turismo. O interior de São Paulo é um excelente exemplo. O pessoal de São Paulo tem um viés muito empreendedor, então eles enxergam aquele ambiente rural como uma possibilidade de negócio. Mas há outros destinos que o proprietário rural ele ainda está começando, então ele está conhecendo um pouco esse segmento do turismo, ele está fazendo um equilíbrio com a sua atividade primária, que é a produção rural, com receber o visitante. Então ele ainda está bem no inicinho, está tateando. Então a gente vê de tudo um pouco e há espaço para todos. O importante é sempre tratar o turista com respeito e profissionalismo. Seja você empreendedor mesmo de turismo que se estabeleceu nesse segmento ou que está começando agora, não quer deixar a produção rural de lado, mas quer agregar com a visita do turismo. A gente vê histórias muito boas de produtores rurais que se abrem para o turismo, enxergam essa nova oportunidade e crescem muito, crescem como pessoas, porque receber turistas abre muito a mente. Você tem contato com diferentes perfis e isso acaba também trazendo um crescimento pessoal para aquele produtor rural que muitas vezes vivia isolado, não tinha tanto contato com o mundo. Então, é uma via de mão dupla, né, o benefício dessa atividade turística no meio rural. O campo, de certa forma, nos propicia isolar um pouco, né, ficar um pouco lá de tão agradável que é. Então, eu digo enquanto turista e enquanto empreendedor também, né? Agora, é preciso também o empreendedor se valer de outros elementos fortes nessa construção de um empreendimento rentável, perene. E aí eu pergunto para você da busca por capacitação, como ela que se dá hoje no Brasil, e de participação em eventos, em feiras também. Esse é um outro trunfo enorme, né, para quem está no campo. E a gente tem muita disponibilidade no Brasil e até fora, né? Como é que você avalia isso, a necessidade de se participar de eventos, de feiras, para trazer isso para dentro da porteira? É fundamental. O produtor rural muitas vezes está iniciando nesse mundo e é importante ele ir a lugares e ter contato com pessoas que têm mais experiências. E, de fato, a gente tem alguns eventos rurais que acontecem que propicia isso. Aí você vai ter um contato com algum restaurante, alguma agência de viagem que não te conhece ainda e vai poder indicar você nos passeios que são comercializados, começar a conhecer um pouco mais o que é o turismo, os bastidores do turismo. Porque é muito diferente quando você empreende no turismo de quando você é turista. E às vezes a gente vê essa confusão de quem está iniciando, né? Tratar o negócio turístico ainda como um hobby, como um lazer. Isso não é sustentável. Ele pode até começar sendo como um hobby, mas é preciso profissionalizar. Então, buscar esse apoio, essa capacitação. A gente tem diversas instituições que oferecem isso, o Sebrae, por exemplo. Ele apoia, inclusive, diversos eventos voltados para o segmento de turismo rural. Então, é importante que o produtor rural que quer empreender no turismo busque ajuda, busque apoio e se capacite, se abra para esse novo mundo que é o turismo. Graziele, me fale um pouco sobre divulgação disso. O empreendedor que tem lá um hotel, como é o caso que a gente está vendo aqui, ou mesmo que tem um restaurante no campo, como deve trabalhar o marketing desse empreendimento? É um pouco diferente de quem está na cidade, já por conta de elementos diferentes que tem no campo, né? Mas como é que você vê hoje, como é que esses empreendimentos estão se desenvolvendo e estão usando da tecnologia em benefício na questão do marketing? Quanto ele é importante para o negócio também? Hoje a gente tem uma máxima, se você não está na internet, você não existe para o turismo.
Então, mesmo que você seja um empreendimento rural, você precisa estar na internet para o turista te achar. Você precisa pelo menos ter um perfil em uma rede social. E quem está nesse ambiente rural tem uma vantagem muito grande, que é a beleza cênica. E o audiovisual é o responsável por despertar o interesse, por despertar o imaginário, por fazer com que aquele turista comece a sonhar, a visitar o seu empreendimento. Então, fazer vídeos, podem ser curtinhos mesmo, com celular, postar nas redes sociais. É bom também usar as ferramentas, né, por exemplo, o TripAdvisor a seu favor, cadastrar o seu empreendimento lá, os atrativos próximos, porque você precisa estar na internet. O turista hoje, o principal meio que ele busca para encontrar a sua próxima viagem é a internet. Não é mais só o boca a boca físico. Hoje o boca a boca acontece no mundo online. E acaba fidelizando, né? Depois de uma experiência do turista. Aliás, experiência é outro ativo, outro ponto forte que a gente tem falado, né? Mais do que ir lá e enfim, passar um dia, um fim de semana numa propriedade, é a vivência daquela experiência que vai fazer a diferença, né? Preciso o empreendedor rural estar muito atento a isso, né? Não está oferecendo só um lugar de hospedagem, ou só um restaurante, enfim, o que tem de gastronomia, mas é conquistar para que volte, e aí também o boca a boca volta a valer, né? E daí é importante nesse marketing de experiência aí também. Graziele, foi um prazer enorme conversar com você, muito obrigado pelas dicas, pelas orientações, sucesso no seu trabalho, volte sempre. Obrigada, muito sucesso também para quem está nos assistindo, gostaria de empreender no turismo, serão muito bem-vindos nesse novo universo. Obrigada. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Empreender no Campo de hoje. Nós voltamos na próxima semana. Um forte abraço e até mais.